Recebemos um vídeo que foi também encaminhado à polícia nas primeiras horas da manhã de hoje, que mostra a agressão do padrasto com a criança de 4 anos de idade. Vamos acompanhar no Olho Vivo. Ó, a maldade que tá fazendo com a criança, ó. Isso aí é certo? Um padrasto fazer isso? Tem que levar uma pisa esse safado. Isso é certo? É não. Ó, e ainda mais a safada da mãe do lado e ainda tá deixando. Ó, gente. Ó, que maldade. Eita, ó, o menino de Guiana, ó. Ei, faça isso não, cara. A gente vai conversar agora com Cícero de Souza. Ele é conselheiro tutelar. Esteve também ontem à noite na delegacia e ao lado dos demais conselheiros tem feito um trabalho de oitiva, tanto do pai da criança, que também foi acionado pela polícia, e está fazendo o trabalho que compete ao Conselho Tutelar. Cícero da Silva, boa tarde. Eu gostaria que você pudesse trazer detalhes para todos nós, que ao vermos uma imagem como essa, uma agressão como essa a uma criança, ficamos todos perplexos. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto, boa tarde a todos os ouvintes, né? A mola que tá fazendo com a criança. Zé Neto, ocorreu o seguinte, que por volta das 10h30, por 11 horas da noite, né, o conselho foi acionado, né, da Delegacia de Polícia Civil, né, onde tinha ocorrido um caso de agressão física a uma criança de 4 anos. Né, e nos chamaram, chegando até o local, né, vimos também através de vídeos, né, que foram divulgados aí nas redes sociais, e tomamos a devida providência, né? Imediata a criança foi retirada da mãe, né, juntamente, né, entregada ao pai biológico, porque a agressão, né, veio, né, através do padrasto, e juntamente são 2 crianças, né? Tem essa criança de 4 anos e tem uma menina de 13, né? São os 2 filhos do pai biológico, né, que se encontrava na delegacia quando a gente chegou. E imediato, né, foi orientado ao pai que a criança não retornaria mais para a residência da mãe por conta dessas agressões, né? E o pai, a gente orientou o pai, né? O pai hoje, já pela manhã, esteve aqui no conselho, né? Fazendo, dando o seu depoimento, né? O esclarecimento da situação. E as providências estão sendo tomadas, né? A gente vai encaminhar, né, relatórios ao MP para que tome as providências, porque as crianças, tanto o menino como a menina, estão em situação de risco, né? Inclusive essas agressões, pelo que a gente ficou sabendo, né? A mãe já foi orientada, né? E dessa vez acredito que o pai vai ter a guarda unilateral dos mesmos. Cícero, essas agressões, a gente tá vendo, por sinal, o vídeo que comprova, e as testemunhas gravaram o vídeo, inclusive repassaram às autoridades. E aí eu pergunto, diante dessas primeiras oitivas, desse primeiro contato do Conselho Tutelar com a família, já dá para saber se essas agressões, elas são recorrentes ou foram recorrentes, envolvendo o padrasto e o enteado? Alguns dos meus companheiros, nós conversando com o colegiado, né? A mãe tinha sido chamada, né? Ela foi orientada, né? Por diversas vezes. Ela foi orientada, a gente conversou com ela, né? E como o caso agora veio se repetindo, né? A gente imediatamente, né, está acionando o MP, né, para tomar as medidas mais cabíveis, né, em relação à guarda ficar na tutela do pai. O pai ficou abismado, né, ele ficou abismado com a situação, né, e já tinha orientado ela, né, a mãe sobre essas agressões, né, e
que também ele disse que ia lutar pela guarda, né? Ele não falou sobre detalhes, né? Ele só falou que quer os filhos, né? E a gente falou para ele também que ele desse entrada no pedido de guarda, mas a gente também já acionou o Ministério Público, né? Estamos enviando relatórios para que essa providência seja tomada imediatamente, né? Para que as crianças estejam com ele, né? Caso a mãe queira, né, que a guarda novamente dessas crianças, encaminhar ao Ministério Público, porque lá na residência as crianças não podem voltar, porque lá está sendo agredida, né, e estão em situação de risco. Cícero, a mãe dessas crianças, ela já foi convocada até o Conselho Tutelar? Você já disse que o pai foi chamado e já esteve hoje pela manhã na sede do Conselho Tutelar, e ele está dizendo que vai lutar pela guarda unilateral dos filhos. E a mãe, Cícero, já foi até o Conselho Tutelar? Sim, a mãe ela foi notificada, né? A gente não chamou nem o pai nem a mãe tudo no mesmo dia, porque assim pode dar uma questão de desavença, tá entendendo? Confusões. Aí a gente sempre notifica os casais que são separados, que tem uma pequena desavença, a gente notifica um dia um e outro dia outro. Aí o pai foi notificado para hoje, né? E a mãe vai vir só segunda-feira. Entendeu? Aí a gente vai ter o relato da mãe ainda, né? Procurar saber o que foi que houve, como ela já foi chamada, né? A gente vai explicar das consequências que ela possa ter, né? E as medidas estão sendo tomadas. Agora, Cícero, a gente está falando de uma criança de 4 anos de idade, a gente sabe que é uma situação realmente muito vulnerável, é uma situação muito delicada, é triste, né? A gente vê uma situação como essa, uma agressão covarde como essa contra uma criança. E falamos também de uma pré-adolescente, pouco mais de 13 anos de idade. Como é que a criança está e como a irmã dessa criancinha também está vivendo sobre uma situação como essa? Hoje, né, o menino está na guarda do pai, né? O pai ontem mesmo, a gente já orientou o pai que a gente retirou essa criança e entregou ao pai, né? O pai já tem total... a criança hoje, de 13 anos, né, nesse momento está na escola, né? E a gente orientou o pai também que não deixasse a criança ir para a residência. Como o pai não está resolvendo essa questão, né, uma burocracia da delegacia do exame do corpo de delito, a gente orientou o pai que essa adolescente de 13 anos, ela fosse para a residência dele, não voltasse para a mesma residência da mãe, né, porque vai estar em situação de risco, né? E questão do agressor também deve estar presente, né, lá, e o risco pode correr, pode vir se agravar, né, perante aos dois. Aí a gente orientou ao pai que fosse até a escola, né, pegasse a criança, né, e levasse para casa dele, o pai biológico, para não ficar nenhum e nem o outro, né, naquela residência. Cícero, eu quero agradecer, parabenizar o trabalho do Conselho Tutelar, da Polícia Militar, também da Polícia Civil. Qual alerta que você deixa para a sociedade como um todo, de uma forma geral? Como acionar o Conselho Tutelar se de repente alguém que nos acompanha agora conhece alguma realidade como essa, de uma criança que vive sob pressão, sobre a violência física ou até mesmo a violência psicológica? Como acionar o Conselho Tutelar em casos semelhantes como esse? Zineto, a gente tem também, por enquanto, o número da Casa dos Conselhos está um pouco sem pegar, mas a gente deixa no nosso plantão sempre o contato privado da gente, tá entendendo? O conselheiro Frank, o conselheiro Cícero, Lucimar, Viviane, Ivone e Alberto, nós temos o nosso contato privado que a gente coloca na escala de plantão e a gente entrega nos órgãos. E em relação a isso, eu oriento os pais, né, que prestem mais atenção com seus filhos, né, vejam o que eles estão precisando, com quem anda, né, com quem convive, se está andando com os mais de companhia,
essa questão de agressão, né, a gente orienta que eu acho que não precisa bater para educar, né? Essa questão de a ignorância, né? Não aguento mais esse menino, não me dá trabalho, mas assim, tem que ver o que realmente o seu filho está precisando, se é de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Tem algo ali que ele está precisando bastante. Eu acredito que nem a agressão vai levar, né, a solução do problema. Né? A gente orienta os pais que tem através do Disque Denúncia, que é do Disque 100, né, denuncie, né, aquela família, né, aquela criança, aquele adolescente que está sendo agredido, né? O Conselho Tutelar também está com as portas abertas aqui na Rua Barão de Rio Branco, né, número 601, né? Aqui a gente também é agregado à Casa dos Conselhos, né, onde funciona identidade, Casa do Idoso, e a gente está com as portas abertas de 8 da manhã até as 5 da tarde, né? E a gente tem uns plantões de sobreaviso à noite, né? No caso, como foi ontem, a gente foi chamado, por volta das 10h30 para 11 horas, né? E a gente está à disposição para qualquer tipo de denúncia, né? Vizinhos que quiser denunciar, né? Denuncie. Não espere que aquela criança esteja morta para depois ser avisado, né? A partir do momento da primeira agressão, a gente já tem que ser comunicado para nós tomarmos as devidas providências, né, perante a justiça.